Bíblia nesta manhã no livro de Mateus, aonde vai falar o sermão profético da parábola das 10 virgens. Aleluia! Deus é bom. Oh, glória. Aleluia! Deus é contigo. Aleluia! Amém. Aleluia. E diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. À meia-noite houve-se um clamor. Aí veio o esposo. Saiu-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caro para que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vende e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para bordas, e fechou-se a porta. E depois chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Amém. Podemos assentar. Amado, Jesus, ele estava saindo do templo quando os profetas convidam Jesus a olhar a estrutura do templo. E Jesus, ele vai olhar para aquele templo e ele vai dizer: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O discípulo acha curioso aquela palavra de Jesus, porque de certa forma aquilo despertou no discípulo uma certa curiosidade, porque talvez não era aquilo que o discípulo quisera ouvir de Jesus. E isso causou uma certa curiosidade, a querer saber acerca do tempo do templo. E Jesus, ele vai dizer, ele vai falar para os discípulos, saindo do templo, Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras. E quando ele chega no Monte das Oliveiras, a palavra que Jesus havia dito outrora, que até aquele tempo seria derribado, vem acontecer depois de 40 anos. Na década de 70, depois de Cristo, quando os romanos invadem Jerusalém e destrói. Então aquela profecia se cumpre. É sinal de que a profecia de Jesus, ainda que tarde, ela irá se cumprir. E ele vai ali para o local que o profeta Zacarias havia predito, que ali o Messias pisaria para estabelecer o seu reinado, que era no Monte das Oliveiras. E ele ali assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos agora chegam em particular e vai perguntar a Jesus: Mestre, mostra-nos como será a tua vida. E ali Jesus vai começar a dizer, a primeira coisa que Jesus vai dizer para os discípulos é: acautelai-vos. Acautelai-vos quer dizer, presta atenção, tome cuidado, porque muitos virão, muitos falsos profetas virão e enganarão a muito. Vocês vão ouvir de guerra, rumor de guerra, peste, terremoto, mas isso ainda não será o fim. Jesus estava advertindo da sua vinda, daquilo que pronunciaria a sua volta. E Jesus vai continuar esse sermão. E ele vai ensinar aos discípulos, ele vai falar ali, vai dar continuidade, vai falar de todo o trajeto do reino. Só que Jesus, na parábola 25 do livro das 10 virgens, ele está falando de 10 virgens, Jesus está falando acerca de um casamento. O casamento judaico, Jesus estava especificando o casamento judaico daquela época. Alguns historiadores dizem que neste casamento, o noivo, quando se interessava pela noiva, ou o pai da noiva se interessava por alguém para o seu filho casar, era necessário ele ir até a casa da noiva e ali fazer um pacto matrimonial, cerimonial, aonde
ele faria ali um pacto, ele pagaria um alto preço, uma espécie de dote para ter aquela noiva. Então nós sabemos que esse preço, o noivo aqui representa Cristo, e ele já pagou um alto preço na cruz por mim e por você. Amém. E depois que ele paga esse dote, ali ele vai fazer um discurso diante da noiva e de todos os parentela e dizer em voz alta: eu vou lhe preparar um lugar. E ele retorna para a casa do seu pai, aonde começará a construção de uma casa, de um apartamento, de um aposento, para que eles pudessem morar. E nesse período, essa casa teria que ser supervisionada pelo próprio pai, que é uma espécie de juiz do noivo. E no período que ele saía para fazer essa construção, a noiva começaria a preparar o seu enxoval, esperando o noivo. Porque essa preparação duraria em torno de um ano. Então durante um ano ela teria todo o tempo de preparar o seu enxoval. Mas quando chegava o ano, essa noiva teria que já se arrumar, preparar o seu enxoval com as suas lamparinas, porque depois de um ano ela não sabia a hora nem o momento que o noivo viria. Então ela tinha que estar preparada. E quando a casa estava pronta, depois de um ano, só o pai poderia dar ordem para o filho ir buscar a noiva, ir buscar a sua noiva. Então ele reunia os seus amigos e viria na frente anunciando uma espécie de voz, gritando: aí vem o noivo, como se fosse a voz do arcanjo despertando a igreja, o som da trombeta nos despertando. Aquele noivo, aqueles homens vêm na frente, e a noiva, quando ouve essa voz, ela terá que levantar rapidamente, pegar suas lamparinas, seu enxoval e seguir o noivo aonde seria as bordas do cordeiro, aonde seria a festa, que tipifica as bordas do cordeiro para a igreja. Quando ela chega no local da festa, que seria a casa do pai, as portas seriam fechadas, e os convidados que chegassem atrasados, após o noivo ter entrado na mansão nupcial, eles não poderiam mais entrar na festa. E os noivos, eles passariam na mansão nupcial 7 dias, que tipificará os 7 anos na igreja. E ali eles vão ficar 7 anos. E após esses 7 anos, o noivo vai sair da mansão nupcial. E agora o noivo volta para a sua casa, junto com a sua noiva. Esse casamento judaico tipifica, amado, a volta de Jesus após 7 anos. Porque Jesus está falando do reino. E se você perceber, em todo momento, as 10 virgens e as 10 damas. Não fala-se de um casamento, mas você não vai ver falando da noiva. Você vai ver falando de um noivo e de 10 virgens, 10 damas. Ou seja, um noivo que representa o próprio Cristo, e as 10 damas representam a igreja, representa a totalidade, representa o povo de Deus em toda a época. Porque 10 fala de 10 representa perfeição, completude e totalidade. Por isso que fala de 10 virgens. E continuando, Jesus ali ele vai esclarecer algumas parábolas, como se fosse uma forma de nós nos preparar para a vinda dele. Ele vai falar da parábola da 10 virgens, que é essa que nós estamos lendo desta manhã. Nessa palavra, Jesus está enfatizando a condição que cada um é responsável pela sua condição espiritual. Na palavra dos talentos, que aqui na Bíblia diz 10 talentos, mas se você for ver ao pé da letra, começa na realidade com 8, porque ele vai dar 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. Então se você ver pela ótica, seria 8 talentos, ou 15 talentos, porque após receber o talento, eles vão granjear. O que tem 5 vai ganhar mais 5, o que tem 2 vai ganhar mais 2, são 4, 5, 4, 9, e o que tem 1 enterra. Então se você somar, vai dar 15 talentos. Se você perceber, mas na ótica humana seria essa. Mas por que Jesus coloca 10? Porque 10 fala de totalidade, de plenitude, fala da totalidade de Deus. Então Deus está se referindo a todo o povo da terra, a toda espécie, em todas as épocas. Por isso que o versículo fala de 10 talentos. E aqui Jesus está nos mostrando a necessidade de usarmos bem aquilo que Ele nos confiou. Porque muitos de nós,
apenas um, tem enterrado o talento. Porque não é momento de nós enterrar o nosso talento. É momento de você granjear, ganhar mais talento, usufruir, usar bem aquilo que Deus confiou a você. Porque naquele dia Ele vai cobrar. Aleluia. E lá no final do sermão profético da montanha, Jesus vai dar uma espécie de ovelha de bois. Ali, Jesus vai estar enfatizando a importância de nós atendermos bem o necessitado. Aonde, quando chegará nesse dia, Jesus vai colocar o bode de um lado, as ovelhas para a direita, e vai dizer para as ovelhas: vinde bendito do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, com frio me vestiste, doente me visitaste. Jesus está falando a respeito da necessidade que nós temos de visitar os necessitados, de fazer a obra de Deus continuamente, porque naquele grande dia Ele vai cobrar de nós. Aleluia. Glória. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai cobrar de nós. E após esses sermões todos, Jesus conversa. Aí Ele vai entrar na palavra das 10 virgens. Mas perceba que era 10 virgens. As 10 tinham lâmpada. E o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E eu entendi, se as 10 tinham lâmpada, elas tinham palavra. Mas 5 palavras vazias, porque ela não tinha o Espírito Santo, que traz a luz da palavra para nos direcionar o nosso caminho. Porque hoje, nos últimos tempos, tem muita gente que tem muita palavra, muita teologia, muita xologia, mas não vive a palavra. De que adianta você conhecer a palavra e não viver ela? É isso que o texto está dizendo. Elas tinham lâmpada, porque se você for reparar, as 10 tinham lâmpada. Lâmpada fala de palavra. Então, conhecer a palavra e não praticar é comparado ao homem impotente que edificou a sua casa sobre a areia. É a mesma coisa disso. E a palavra, sem a direção do Espírito Santo, ela não tem vida. Porque a Bíblia diz: a minha palavra ela não volta vazia antes de fazer aquilo que me apraz. Por que não volta vazia? Porque quem vai gerar vida na palavra é o Espírito Santo de Deus. Então, se você não tem vida, não tem o Espírito Santo de Deus, a palavra não vai gerar vida de quem ouve. Olha aí. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus vai começar a falar. E nesses últimos dias haveria muitos falsos profetas. Ele manda cautelosos. Ele manda a gente vigiar. Porque se você for prestar atenção nessa parábola, ela está enfatizando de nós vigiarmos. Vigiarmos em todo o tempo. É isso que Jesus vai dizer para nós. Amado, essa parábola das 10 virgens me chama muita atenção. Porque muitos de nós começa como essas 10 virgens. No início da nossa caminhada cristã, nós começamos ali com todo o gás. Nós começamos ali com toda a empolgação. Mas no decorrer da caminhada, nós vamos se explicar. Porque foi isso que aconteceu com essas 5 mulheres. Com a demora do esposo, com a demora do noivo, aquelas virgens começaram a deixar perder aquilo que era mais precioso, que era a presença de Deus, e era a ação do Espírito Santo na vida dela, e era que elas até tinham a palavra, mas o Espírito Santo dentro dela já não estava mais com vida, porque já não vivia mais a palavra. E muitos começam assim. Eu começo muito bem na caminhada, mas no decorrer, com a demora do noivo, muitos vão se apostatando, muitos vão se esfriando, muitos não tem mais temor com a palavra,
que está ligado, aquele que está prestando atenção aos sinais, sabe que a qualquer momento a trombeta vai soar, o noivo vai dizer, o pai vai dizer, filho, a casa está pronta, vai buscar a noiva, vai buscar a tua noiva agora. Então, amado, e você tem que estar com as suas lamparinas cheias, você tem que estar com a sua lamparina com reserva, porque muitos hoje já não têm reserva, tem lamparina, mas não tem mais reserva. É tempo da igreja ter reserva, porque não sabemos o dia e nem a hora que o noivo vai vir buscar. Nossa igreja. Aleluia. Paulo, ele tinha uma preocupação com o povo das igrejas, que tanto ele vai escrever lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios 12:2, ele vai dizer assim, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, que a saber é Cristo. Olha o cuidado que Paulo tinha com aquela igreja, de apresentar aquela igreja santa, uma igreja imaculada, lavada para o Cristo. O cuidado que ele tem é o mesmo cuidado hoje dos nossos pastores e conosco, de nos apresentar a Deus como uma igreja santa. É por isso que muitas das vezes é necessário chamar atenção, é por isso que muitas das vezes é necessário disciplinar, é por isso que muitas das vezes é necessário colocar no canto um castigo de vez em quando, para o crente se despertar e saber que tem que andar pelo caminho de Deus. O nosso pastor já disse aqui nesta manhã que a porta é estreita e apertada é o caminho que nos conduz para a salvação. Não é de qualquer maneira que você vai entrar no reino, não é de qualquer maneira que você vai ver a face de Deus, não é de qualquer maneira que você vai conseguir ficar face a face com Ele, amado. Será que naquele dia você quer ouvir Jesus falar, vinde bendito de meu Pai? Ou será que você quer ouvir, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço? Mas para isso é necessário preparar as nossas lamparinas. Porque enquanto o noivo não vem buscar a noiva, nós temos que preparar o nosso enxoval. E que enxoval é esse? A nossa vida espiritual, é a nossa vida com Deus, é buscar mais a presença dEle, é buscar mais Ele, é buscar mais a palavra, é meditar mais na palavra, é jejuar, é se preparar. O enxoval tipifica preparação espiritual da minha e a tua vida, porque quando o noivo chegar, não dará tempo, amado. Aqui na parábola, as 5 foi comprar azeite, mas azeite ele não vai comprado, ele é buscado através da tua vida com renúncia, com oração, com temor, com discernimento da palavra. Ah, meu Deus do céu, mas não vai dar tempo, porque quando o noivo vier, você pode ficar de fora. As 5 foram comprar, e por ela sair do lugar, por ela sair do lugar onde elas tinham que estar quando o noivo chegasse. Porque as 10 tinham que estar na casa da noiva pronta, preparada para dar seguimento. Porque a Bíblia diz que naquele cortejo do casamento era necessário ter lamparina para iluminar o caminho por onde elas passavam. Porque o casamento se dava à noite e o sol era rochoso e elas teriam que ter lâmpada para clarear, para iluminar o caminho até o local da festa. E as prudentes lá não só tinham lâmpada, como tinha azeite, ainda tinha reserva. E é isso que Deus quer da igreja. Deus não quer que nós tenhamos apenas lâmpada, como as nessas tinham. O azeite dela não tinha acabado, porque ainda tinha um pouquinho de azeite. Elas disseram, as minhas lâmpadas estão se apagando. Não teria apagado, mas não era o suficiente para elas entrar na borda do cordeiro. Não é porque eu tenho um pouquinho, tá bom? Não, amado, Deus quer mais de mim, quer mais de você. Então busque mais, ore mais, jejue mais, medite mais na palavra. Porque a igreja ultimamente não está mais fazendo isso. Não está mais meditando na palavra como outrora. Deus tem nos dado esse tempo, essa pandemia aí,
poderíamos aproveitar para mergulhar mais, para buscar mais, para jejuar mais, para se preparar mais. Não. Tem pessoas que passam o dia todo na internet, olhando a vida dos outros. O dia todo na internet, no Instagram, Facebook, amado. Isso não edifica a tua vida. O que vai edificar a tua vida é a palavra enxertada no teu espírito. É a palavra de Deus como sangue. É a palavra de Deus como vida dentro de você, porque quando você tem a palavra, quando você tem direção do Espírito, você será direcionado para o caminho certo. Mas hoje muitos não querem mais isso. Eu digo porque na minha casa eu vivo isso. E isso me corrói os ossos, porque eu vejo um crente que é 24 horas na internet. Mamãe, declara subrinai, nem balabalabassou, nem xarabadagassubra, carabalabassubranai, nem xarabadagassubra. Não tem tempo. Aí a boca diz: não tenho tempo. Não tem tempo o quê? Como não tem tempo? Nós temos tempo para tanta coisa. Mas o principal nós dissemos que não tem tempo. Labai, calabaço, de calabaço. O principal que é a palavra, mergulhar, comer, viver ela. Tem muitos crentes dizendo que não tem tempo de ler a palavra. Tem muitos crentes dizendo que não tem tempo de mergulhar. Ah, eu não tenho força para fazer o jejum que eu passo mal. Faça de 1 hora. Consagra aquilo que você gosta, mas faça um sacrifício. Ofereça esforço. Porque quando Jesus disse, Deus disse para Josué 8: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Ele manda se esforçar. Então a gente precisa se esforçar. Eu sei, eu conheço pessoas que passam mal de verdade quando jejua. Mas porque não está acostumado, amado, a fazer jejum. Porque no começo da minha vida de jejum eu também passava mal. Eu também sentia tontura, eu sentia dor de cabeça, eu sentia enjoo, eu sentia... Agora eu faço jejum de 12 horas, de 6 horas eu não sinto nada. Porque eu acostumei o meu organismo a jejuar. Eu não consigo jejuar, então faça um jejum, consagre uma coisa que você gosta. Um dia, uma semana, faz esforço. Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo até onde você pode ir. Mas o que não pode, amado, é a igreja se estagnar, dizer eu não posso, eu não consigo, e não se esforçar. É isso que Deus quer de mim e de você. Porque naquele grande dia, quando chegarmos diante dele, Deus não vai receber desculpa. Deus não vai receber desculpa. Ele vai dizer para mim: você apartado de mim, eu não vos conheço. No livro de Mateus diz, ele fala que naquele grande dia Jesus vai dizer assim, ó: apartado de mim que eu não conheço. Eu vou dizer: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu profetizei, Jesus. No teu nome eu curei enfermo, no teu nome eu fiz prodígios, sinais e maravilha. Fez porque era o meu nome. Fez porque tinha a palavra. E a minha palavra não volta vazia. Eu permiti. Mas para entrar aqui no reino, tem que ter palavra, tem que ter vida, tem que ter unção, tem que ter santificação, tem que ser separado. E você não foi. Na terra era um promísero, era uma dúvida, um profano,
procura os verdadeiros adoradores. Jesus não está procurando aquele que tem bom talento de cantar. Jesus não está procurando aquele que prega bem. Jesus não está procurando aquele que ora bem. Porque essas coisas para Jesus não enchem o olho, nem pode encher o olho do homem. Mas de Deus não enche. Porque Deus está procurando é um verdadeiro adorador que adora Ele em espírito e adora Ele em verdade. Porque Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi fez várias atrocidades. Davi pecou, mas o coração de Davi era um coração de adorador que se arrependia dos seus pecados. É tanto que quando veio o profeta Natan falar do pecado dele com Betseba, ele disse: retira de mim tudo, mas não retira de mim o teu Santo Espírito. Você sabe o que é isso? É saber que temos que ter o Espírito Santo dentro da gente para dar continuidade à nossa vida, para dar continuidade à nossa caminhada, porque é o Espírito Santo que clareia os nossos passos, é o Espírito Santo que dá vida, que dá luz ao nosso caminho, amado. E sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não adianta você ser crente de qualquer maneira. Aleluia. Porque muitos hoje, você é muito guardada, você é muito cheia de mimimi, você é muito tirada da Santa Rona. Não, amada, é a palavra. Ou eu começo a viver ela, ou eu vivo a palavra, ou naquele dia eu vou ter surpresa e eu não quero ficar para trás. Eu não quero ficar pagando tribulação. Eu não quero ficar aqui com o anticristo. Porque a Bíblia diz no livro de Mateus 24 que haverá tão grande tribulação como nunca houve na terra. Muitos, e Jesus disse que por causa do escolhido ele abreviaria os dias. Sabe por quê? Porque se ele não abreviar esses dias de grande tribulação, muitos não chegarão, muitos não seriam salvos. É por isso que ele fala que os dias seriam abreviados. Porque a grande tribulação será intensa, o sofrimento será muito, amado. Nós precisamos entender que o Evangelho não é brinquedo. Nós precisamos se conscientizar que nós não estamos aqui para a vida toda. Que essa aqui na terra é passageiro. Que nós estamos aqui de passagem. E que nós precisamos preparar o nosso jornal. Ou melhor, já está com ele pronto. Porque não há mais tempo de preparar. O tempo de preparar já passou. É tempo dele já estar pronto, esperando a voz do arcanjo dizer: vai, noivo, vai buscar a noiva. E você vai se levantar com a sua enxoval pronto, com a sua lamparina, com a sua reserva, e vai seguir o noivo até a porta nupcial. É isso que Deus está dizendo para mim, para você nesta manhã. Porque eu sei que aqui, em todas as igrejas, tem muita gente dentro da igreja, mas está como um filho pródigo. Está dentro da igreja se enganando, mas está distante do Pai há muito tempo. Porque não tem mais que como. Vive como se Jesus não fosse mais voltar. Porque essa semana a minha amiga que mora na Alemanha, ela me mandou um áudio que foi conversar com um pastor, que ela está agora seguindo a igreja lá. E ela falou da palavra, disse que Jesus estava voltando. O pastor virou para ela e disse: ah, minha amada, há tanto tempo eu ouvo dizer que Jesus vai voltar. Isso não é um pastor, amado. Não vou fazer igual o pastor Cláudio, é um pastel. Porque o pastor que se preza, ele tem que ter consciência, ele tem que orientar as ovelhas, que nós estamos caminhando para o tempo do fim. Tem que orientar as suas ovelhas, que é tempo de santificação, é tempo de buscar a face, é tempo de sair e largar aquilo que não presta. Amém. Aleluia. Homem e mulheres fornicando dentro da igreja.
antecipando o casamento, sem casar. Você que está aqui nessa hora, que estiver noivo, que estiver namorando, e que estiver comunicando, chegue em casa, faça um concerto com Deus hoje. Converse com a sua noiva, converse com o seu noivo, porque a partir de hoje você vai ter um namoro santo. Amém. Esperar o dia do casamento. Amém. Porque é isso que Deus quer de mim, de você, uma vida de santidade. Glória a Deus. Amado, eu estou há 17 anos solteira. Na base, você sabe o que é isso? Porque todas as pessoas que se aproximam de mim, elas querem se aproveitar. Ela quer um relacionamento íntimo, coisa que a palavra de Deus não permite. Então, para não pecar, é melhor ficar só. Então faz isso, você não consegue ficar sem pecar, fica sozinho. Porque o mais importante é obedecer do que sacrificar. E tem muitos sacrificando do que obedecendo. De que adianta você sacrificar? Glória. Assim está grande. Porque eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã. Você não consegue, amado. Converse com o seu esposo, com o seu noivo. Mas não antecipe esse casamento. Fala com o pastor. Bota a vida no altar. Não dá mais tempo de brincar de ser crente. Não. Jesus está tão próximo de voltar, gente. Não falta muita coisa. E se nós estivermos atentos, ligados, vamos ver que essa pandemia, essa peste, as coisas que estão acontecendo é o sinal iminente de Jesus. E de tanta gente disperso. Quantas pessoas subindo no altar de Deus para pregar a palavra sem nela. Quantas pessoas tocando os utensílios sagrados de Deus, os instrumentos, e fornicando, e se masturbando. Ah, Jesus! Quantas pessoas fazendo o altar de Deus como sem temor. Não faça isso, amado. Porque naquele dia ele vai cobrar de você. Porque fez a dobradura de forma negligente. Não faça isso. Se você fez até hoje, hoje é manhã de conserto. É manhã de você fazer uma reflexão. Glória a Deus. Amanhã de você fazer uma reflexão e dizer: Senhor, até aqui eu fiz, mas a partir de hoje me perdoe. A partir de hoje, Pai, eu quero te servir como manda a tua palavra. Faz um voto com Deus hoje. Conserta a tua vida hoje. Porque, amado, o mundo fala arrebatamento. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas quando Jesus já voltou nessa pandemia? Quando desceram a sepultura nessa pandemia, Jesus voltou para ele. E muitos não estavam preparados. Muitos não estavam preparados. Assim é a igreja de Cristo no arrebatamento. É manhã de desencarnar. Eu prego essa palavra com temor. Porque não é só para você, é para mim também. E eu sei qual é a responsabilidade de trazer a palavra de Deus aqui no altar. Mas por isso que quando o Senhor me deu sonho de quinta, de quarta para quinta, que o Senhor não dá tempo, mas preparou a palavra, como eu disse, mas não vou te obedecer. Porque muitos amados não conseguem nem mais ouvir, está tão cheio de acholosia, que não conseguem nem mais ouvir a paz do Espírito Santo. Mas aqui ainda aqui
irrepreensível. É a igreja que tem que se apresentar a Deus. Onde está a tua santidade? Se você prega e fornica, onde está a tua santidade? Se você prega e vai para o motel, onde está a sua santidade? Se você prega e fica bulinando com as irmãzinhas da igreja, onde está a sua santidade? No fato de Deus te usar em prodígios, sinais e maravilhas, amado, não se engane. Não pense que os sinais de Deus na tua vida está direcionando para o céu. Porque a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: eu profetizei, eu preguei, eu fiz. E Deus vai dizer: apartai-vos de mim. Isso não é garantia de salvação. A garantia de salvação é lâmpada com o Espírito Santo. É lâmpada com vida que vai acertar a vida de você e em outros. É a presença do Espírito Santo que vai te direcionar ao caminho da salvação. Aleluia. Essa é a certeza. Essa é a garantia. Essa é a garantia que nós temos para entrar na boa vida. Uma vida santa, uma vida lavada, uma vida remida pelo sangue de Jesus. É isso que Deus quer. É manhã de nós despertarmos. Pessoas que estão na igreja, até com seus maridos, até casados, mas olha para outro homem com desejo. Olha para o homem dos outros com desejo. É pecado. Porque a Bíblia diz: se você olhar para a mulher do outro e desejar no seu coração, você já pecou. E tem gente assim, que olha com desejo. Hoje é manhã de você colocar a tua vida no altar. É manhã de você consertar a tua vida. Comece hoje. Se você olhou, chega em casa, ore e diga a Deus: Senhor, me perdoe, porque eu orei, confesse. Porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É manhã de conserto. Eu vou falar tudo que Deus botou no meu coração. Eu vou falar. Amém. Então você que faz isso, comece hoje. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade. Porque é mediante de milhões de pessoas que já morreram com essa pandemia, você ainda está aqui. Então é a oportunidade que Ele está te dando de você consertar as suas vidas, endireitar os seus caminhos. Porque você não vai entrar nas bodas celestiais sem azeite na vida, sem santificação. A Bíblia diz: santificai hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Então é necessário uma vida de santidade. O que é santificação? É separação do mundo. É se santificar, é se separar das coisas que não agradam a Deus. Isso é santificação. Porque muitas vezes, o que é santificação? É isso. Pessoas que chegam no meio de um grupinho de pessoas que estão ali falando pornografia e você está lá no meio, rindo. Você está sendo conivente com aquele pecado. Que quando estiver num lugar que estiver falando coisas que não agrada a Deus, você como cristão, não me agrada a conversa, não me agrada o Espírito Santo de Deus, estou me saindo. É a forma mais certa, mas tem crente que está no meio, está dando risada, está participando e pensa que Deus não está vendo. Aí depois vem para a casa de Deus, pega o microfone para pregar, pega o microfone para cantar, pega os instrumentos da casa de Deus, achando que vai ficar tudo bem. É um pecadinho. Pecadinho não. A Bíblia diz que existe pecadinho e pecadão. Existe pecado e cada pecado tem a sua consequência. A diferença é a consequência de pecado.
que a consequência de que o mata e rouba é diferente. Ah, o que matou fez um pecadão? O que roubou fez um pecadinho? Não. Eles cometeram pecado. A diferença é a consequência de cada um. E quando nós pecamos, amados, nós fazemos determinadas coisas que nós não vamos percebemos que nós vamos fazer. O Espírito Santo de Deus, ele vai ficando inoperante na nossa vida. Ele não se afasta de nós não, porque somos nós que se afastamos dele. Ele vai ficando inoperante a ponto de você não conseguir discernir, de você não conseguir a voz de Deus. E você vive no pecado que você não sente. Você começa a achar as coisas que não agradam a Deus como se fosse natural, como se fosse normal. Quando a Bíblia diz, não nos conformei com esse mundo, mas transformado pela renovação da nossa mente. E você tem se conformado com as coisas desse mundo, tem se conformado a ponto de achar que é natural. Que quando vê um crente que quer se santificar, você chama ele de santarrão. É assim que eu vejo. Lá no meu trabalho, a gente tem um grupo de pessoas que a gente lida com, tem macumbeiro, tem espírita, tem tudo. Mas eles me respeitam. Porque quando eu chego, que eles estão falando formando a vida dele, é grita na lua, cala a boca. Porque eu não dou ousadia para ninguém passar na minha frente, porque eu me coloco no meu lugar de serra. E você precisa fazer isso no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua casa, aonde você estiver, amado. Não participe das coisas que não agradam a Deus. Não participe das coisas que não direcionam você para o reino. Que não edifica a tua vida. Uma piada maldada vai edificar a sua vida em quê? E por que está vindo? E por que está participando? Quando o noivo diz a vem a noiva, às 10, virgem prudente, estava preparada. Elas seguiram o noivo para o cortejo. Entraram na mansão celestial e desfrutaram dos 7 anos de glória, 7 anos de vida, 7 anos na presença do noivo, 7 anos elas desfrutaram. Mas aquelas 5 que lhe estava despreparada, cumpriram foi 7 anos de perseguição. E que colocação você quer estar nessa manhã? Como as prudentes? Ou como as loucas? Se você quer estar como uma prudente, então comece a se santificar hoje. Comece a preparar a tua vida hoje. Comece pedindo perdão a Deus hoje. Porque se você não quiser, não perdão não. Fica com as loucas aí. A escolha é sua. Porque essa parábola fala da importância de cada um cuidar da sua vida espiritual. Amém? Amém.